E se fosse possível saber o que alguém está pensando ou sentindo. Não, não por mágica, mas só prestando um pouco mais de atenção. O livro que a gente vai analisar hoje sugere uma coisa fascinante. Nosso corpo nunca mente, mesmo quando a nossa boca está tentando. Exatamente. A todo momento a gente está transmitindo uma quantidade assim enorme de informações sobre o que a gente pensa, o que a gente sente. E o detalhe é que essa transmissão toda acontece em silêncio. Perfeito. O livro é A Arte de Ler Mentes, do Henrik Fechels. E a nossa missão aqui hoje é explorar as ferramentas práticas que ele oferece, sabe? Para decifrar gestos, tons de voz e até aquelas emoções que as pessoas às vezes tentam esconder. Mas é importante deixar claro que o objetivo não é manipular ninguém, né? De forma alguma, o autor frisa muito isso. A ideia é ter uma comunicação mais clara, mais eficaz. É, no fundo, se tornar um ouvinte melhor. Não só com os ouvidos, mas com os olhos, com a intuição. Ok, então vamos mergulhar nisso. A ideia central do livro, pelo que eu entendi, parte de uma rejeição do que o autor chama de o grande erro de Descartes. Isso. Aquela velha noção de que mente e corpo são entidades separadas. A premissa fundamental aqui é que não existe um único pensamento que não cause uma reação física, por menor que seja. Exato. E é nesse pequeno detalhe que tudo começa. O livro dá uns exemplos muito diretos para ilustrar essa conexão. Por exemplo, se a gente pensa em algo assustador, A boca fica seca, o coração acelera. e se os pensamentos são de natureza sexual, o corpo também reage de formas bem óbvias. Aham. O ponto do autor é que essa via da mente para o corpo acontece o tempo todo, mas a gente geralmente não nota as reações mais sutis. E o mais fascinante é que o inverso também é verdadeiro. O corpo afeta a mente de forma direta. O livro até propõe um exercício prático para sentir raiva sem precisar de um motivo real. Ah, eu vi essa parte. É só trincar o maxilar, abaixar as sobrancelhas e olhar fixamente para um ponto por uns segundos. E o resultado é quase imediato, começa a surgir uma sensação de irritação, né? Sim, É incrível pensar que a gente pode, hackear nosso próprio cérebro com uma simples careta. Mas qual é o mecanismo por trás disso? Por que funciona tão rápido? porque ao ativar os músculos que o rosto usa quando a gente está com raiva, nós ativamos a própria emoção no cérebro. É uma resposta fisiológica, um loop de feedback. Entendi. O cérebro percebe a contração desses músculos específicos e interpreta: ok, esses são sinais de raiva, então devo produzir o sentimento de raiva. E aí o corpo todo responde. Imediatamente, o pulso acelera, o fluxo sanguíneo para as manos aumenta, já preparando o corpo para uma possível luta. A grande conclusão, então, é que a comunicação não é só com palavras. É um diálogo constante e inseparável entre mente e corpo. Entender isso é o primeiro passo para entender todo o resto. E essa conexão mente-corpo é a base para o que o autor considera a chave de toda a comunicação eficaz, a empatia. Mas ele usa a palavra empatia de um jeito bem específico, certo? Não é sobre sentir pena. Não, de jeito nenhum. É sobre criar rapport, uma sintonia, uma relação de harmonia e confiança mútua. Rapport. Exato. O rapport é o pré-requisito para que qualquer mensagem seja de fato ouvida e considerada. Sem essa sintonia, as nossas palavras, por mais lógicas que sejam, podem simplesmente ricochetear na outra pessoa. E essa empatia, então, é construída de forma silenciosa e inconsciente na maior parte do tempo. Isso. O livro argumenta que, para a gente ser mais eficaz, a gente precisa trazer esse processo todo para o consciente. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. A regra de ouro da empatia, segundo o autor, é surpreendentemente simples. É quase óbvia quando a gente para pensar. Adaptar-se à forma como a outra pessoa prefere se comunicar. É como se, ao conhecer alguém, a gente se oferecesse para falar o idioma dela, em vez de insistir que ela entenda o nosso. E essa adaptação acontece em vários níveis. As técnicas mais poderosas que ele descreve são o alinhamento e o espelhamento. Certo. Na linguagem corporal, por exemplo, a sutileza é tudo. Se a pessoa com quem a gente conversa cruza os braços... Eu não devo ir lá e cruzar os meus braços na mesma hora. Não, de jeito nenhum. Isso pareceria uma caricatura, uma imitação. Ficaria estranho. Muito. Em vez disso, a gente pode fazer um gesto representativo, em menor escala.
tipo colocar a mão direita sobre o pulso esquerdo alguns segundos depois. Ah, entendi. O inconsciente da outra pessoa registra essa semelhança e interpreta como: essa pessoa está em sintonia comigo. Mas essa técnica de espelhamento, por mais sutil que seja, não corre o risco de ser percebida como uma imitação forçada? Ou até meio esquisita? Qual é a linha que separa o rapport sutil da imitação que pode quebrar a confiança que a gente está tentando construir? Essa é a questão central. E o livro é bem enfático quanto a isso. O espelhamento só funciona se for autêntico e sutil. O objetivo não é imitar, mas sim refletir. A diferença está na intenção. Perfeito. Se a intenção é genuinamente entender e se conectar, os gestos fluem com naturalidade. Se a intenção é manipular, o corpo demonstra essa incongruência, e a outra pessoa percebe, mesmo que inconscientemente. Faz sentido. O ritmo é outro exemplo. Se a pessoa gesticula de forma lenta e calma, e nós somos mais agitados, podemos conscientemente desacelerar nossos próprios gestos. Isso não é ser falso, é ser um comunicador adaptável. Falando em adaptação, o livro cita um estudo sobre o ritmo da voz que é impressionante. Sim, é um exemplo que ilustra o poder disso de forma quantitativa. O estudo foi feito com uma empresa de telemarketing nos Estados Unidos. A equipe de vendas foi dividida em 2 grupos. Um continuou trabalhando normalmente. O outro recebeu só uma instrução extra: Qual era? ajustar o ritmo e o tom da fala ao do cliente no telefone. Só isso, nada mais. Nenhum novo argumento de venda, nenhuma mudança no produto. E o resultado? Só com essa mudança, o segundo grupo aumentou as vendas em 30%. 30%. É um número absurdo para uma única mudança. Isso foi um estudo isolado ou essa técnica foi replicada? Porque se isso é real, é quase um superpoder na comunicação. É um estudo frequentemente citado na literatura de PNL e comunicação. O que ele revela é o quão profundamente o nosso cérebro primitivo responde à semelhança. Entendi. A sincronia vocal diz, num nível que as palavras não alcançam: eu sou como você pode confiar em mim, estamos seguros juntos. Então a lição não é só sobre vendas. De jeito nenhum. É sobre qualquer tipo de negociação ou persuasão, numa discussão de trabalho, numa conversa com os filhos, A gente se concentra tanto no argumento, nas palavras. quando na verdade a música da conversa pode ser responsável por uma parte enorme do resultado. É uma mudança de paradigma. E essa ideia de falar a língua do outro vai ainda mais fundo, né? O livro apresenta o conceito de que cada pessoa tem um sistema sensorial preferido. Exato. Um sistema preferido para processar o mundo: visual, auditivo ou sinestésico. Sinestésico envolve o tato e os sentimentos. Isso. E é por isso que às vezes parece que a gente está em canais diferentes, mesmo usando as mesmas palavras. Estamos falando línguas diferentes. Precisamente. E a gente consegue identificar o sistema preferido de alguém prestando atenção nas palavras que essa pessoa usa, nos predicados dela. Uma pessoa com preferência visual, por exemplo, tende a usar expressões como: você não vê o que eu quero dizer? Ou vamos dar uma olhada nisso? Exato. Tem uma visão clara do problema. A fala costuma ser mais rápida, porque as imagens mentais surgem em alta velocidade no cérebro. Eu acho que me identifico mais com o sinestésico. Eu sempre falo em sentir a situação ou ter um bom pressentimento. Mas isso é fixo ou a gente varia de sistema dependendo do contexto? O livro fala sobre isso. Ótima pergunta. Não, não é fixo. Mas geralmente temos uma preferência dominante. Pessoas auditivas, por exemplo, usam frases como "isso não me soa bem". Precisamos estar na mesma frequência. Isso. O ritmo da fala delas é mais moderado, quase melódico. Já as pessoas sinestésicas, como você mencionou, focam em sensações. Não consigo pegar a ideia. Precisamos de uma base sólida. Sentir na pele. A fala tende a ser mais lenta e a voz mais profunda porque estão processando os sentimentos, o que leva mais tempo. A chave é ouvir esses predicados e sutilmente usá-los de volta na conversa. Para criar essa ponte de comunicação. E até os olhos podem dar pistas sobre qual sistema a pessoa está usando no momento, certo? É o modelo EAC. Sim, os sinais para acesso ocular. É uma das ideias mais fascinantes, embora deva ser usada com cautela.
A teoria geral, de forma bem simplificada, é que os movimentos dos nossos olhos correspondem ao tipo de informação que o nosso cérebro está acessando. Certo. Olhar para cima geralmente indica acesso a informações visuais. Para os lados, na altura das orelhas, informações auditivas. E para baixo, especialmente para a direita, está ligado a sentimentos e sensações sinestésicas. Então, se eu perguntar para alguém como eram as cortinas da sua casa de infância, e a pessoa olhar para cima e para a esquerda, ela estaria, teoricamente, acessando uma memória visual. O livro dá exemplos de como usar isso numa conversa real, sem parecer que estamos fazendo um interrogatório. Exatamente isso o exemplo. E o livro adverte que não é uma ciência exata, há variações, mas é um indicador útil. O objetivo não é pegar a pessoa, mas entender como ela está pensando. Entendi. Se você percebe que alguém consistentemente olha para cima ao descrever um plano, essa pessoa provavelmente é muito visual. Então, em vez de dizer "você sente que este é o caminho certo", seria mais eficaz dizer "você consegue ver como este plano pode funcionar?". Você alinha sua linguagem ao processo de pensamento dela. Faz todo sentido. Aham. E essa conexão, essa linha de base que a gente estabelece ao entender o idioma sensorial de alguém, imagino que seja fundamental para o próximo passo, que é notar quando algo está, assim, fora do tom. É aí que a gente entra na detecção de mentiras, certo? Perfeitamente. O autor deixa claro que não existe um nariz de Pinóquio, uma fórmula mágica. A técnica consiste em, primeiro, estabelecer essa linha de base de comportamento como a pessoa fala, gesticula, se move normalmente, e depois procurar por desvios. E o livro chama esses desvios de vazamentos. Vazamentos. É um ótimo termo. É perfeito, porque aqui a gente volta àquela ideia inicial do grande erro de Descartes. A razão pela qual esses vazamentos acontecem é que o esforço cognitivo de mentir cria um estresse que precisa se manifestar fisicamente. O corpo não consegue evitar de reagir. Exato. Confirmando que mente e corpo são inseparáveis, especialmente sob pressão. O nosso corpo é um péssimo mentiroso. E quais são os principais vazamentos que o livro aponta? A gente pode agrupar em categorias. Nos gestos, por exemplo, uma mudança abrupta é um sinal. Se uma pessoa que gesticula muito com as mãos de repente as paralisa ao contar uma parte específica da história... Sinal de alerta. Sim, o cérebro está ocupado demais fabricando a mentira para conseguir manter a gesticulação natural. Outro sinal clássico são as mãos que se movem em direção ao rosto. Coçar o nariz, ajustar os óculos. Tocar os lábios. Esse gesto de tocar a boca é fascinante. É como se o nosso corpo, num nível primitivo, tentasse impedir fisicamente a mentira de sair. Essa é exatamente a interpretação. O autor argumenta que muitos desses são gestos desviados do instinto primordial de cobrir a boca ao mentir, algo que a gente vê muito em crianças. É verdade. Como adultos, a gente reprime o gesto completo, mas a energia vaza num toque sutil no nariz ou no queixo. E nas expressões faciais? Aí os vazamentos mais famosos são as microexpressões. Expressões faciais completas de uma emoção real, raiva, medo, alegria, que duram só uma fração de segundo. Antes de serem mascaradas pela expressão que a pessoa quer mostrar. Isso. E claro, o sorriso falso, que usa só a boca, mas não os músculos ao redor dos olhos, o chamado músculo de Duchenne. E a própria linguagem que a gente usa também pode conter esses vazamentos. Sim, e são muito reveladores. A pessoa que mente tende a criar distância da mentira. Ela faz isso de algumas formas. Uma é a despersonalização, evitando usar pronomes como eu ou meu. Em vez de "eu não peguei o dinheiro", talvez diga "o dinheiro não foi pego". A outra forma é o uso excessivo de negações. Isso. O livro dá aquele exemplo histórico famoso do Richard Nixon. Clássico. Exato. Num pronunciamento ele disse: "Eu não sou um escroto". Uma pessoa que se sente honesta provavelmente afirmaria o positivo: "Eu sou um homem honesto". Ao focar na negação, ele revelou exatamente onde estava a preocupação dele. E a acusação que ele tentava combater. Por fim, o tempo verbal também é usado para criar distância. Alguém pego no flagra pode dizer: "Eu não estava fazendo nada". Usando o passado para se distanciar psicologicamente do momento presente. Isso mesmo. O livro sugere que a gente preste atenção em como as pessoas se distanciam de suas próprias histórias. Tipo, em vez de dizer "eu não quebrei o vaso", a pessoa diria "o vaso quebrou". Exatamente esse tipo de construção.
usar a voz passiva ou focar no objeto em vez de no sujeito. São formas sutis de se remover da ação. Mas o alerta mais importante do livro, e que vale a pena repetir, é: um único sinal isoladamente não significa nada. Coçar o nariz pode ser só uma coceira. Pode. O que a gente deve observar é um conjunto de sinais. Um cluster de vazamentos que represente uma mudança no comportamento normal da pessoa. Então a regra de ouro não é: se coçar o nariz está mentindo. Não. Mas sim, se o comportamento mudar drasticamente quando um tópico específico surge, algo está acontecendo. Esse algo é estresse, é desconforto. Exato. E esse desconforto pode ser causado por uma mentira, mas não é uma garantia. A chave é curiosidade, não o julgamento. Perfeito. É usar esses sinais como um convite para fazer mais perguntas, para entender melhor o que está causando aquele desconforto. A grande lição do livro, eu acho, é que a maior parte da nossa comunicação é silenciosa. E ao nos tornarmos conscientes desses sinais, Da forma como a nossa postura afeta o nosso humor, da linguagem sensorial que usamos, aos pequenos vazamentos na comunicação, a gente se torna um comunicador muito mais perceptivo e eficaz. sim, O autor sugere que, depois de aprendidas conscientemente, essas habilidades devem voltar para o inconsciente para que a gente possa usá-las de forma natural, autêntica. A questão que fica para mim é: uma vez que a gente aprende a ver esse código por trás da comunicação humana, será que a gente consegue parar de vê-lo? Ou o mundo e as pessoas nele apenas se tornam um lugar permanentemente mais transparente para o bem e para o mal? Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.